boa tarde a todos. Estamos aqui hoje com o senhor Santo José Lira para estar realizando o projeto História Oral, reconhecendo os saberes, a voz da comunidade entre suas memórias e história, 2/7/2024. O senhor poderia estar se apresentando a nós, o Santo José Lira? Vamos falar quem o senhor é. Santo José Lira. Sim, em que ano o senhor nasceu? Que data? 32, dia 19 de março. 19 de março de 1932? É. Isso. Onde o senhor nasceu? Eu nasci lá com ela No 7. no 7, num lugar chamado 7, dava 7 quilômetros da estrada lá para cima. Né? 7. Isso. Quais eram as condições de vida na época que o senhor nasceu? Como que era o ambiente, como que era a situação naquela época? O senhor se recorda? Como que era como? Como que o senhor vivia? Como que era? Como que era a época que o senhor nasceu era como? Qual era a situação? Não que era pobre, não. Pobre sou até hoje. Eu vivo no salário. Então fala. O senhor sempre conta, posso falar? Sim, claro. O senhor sempre conta que para estudar foi morar na casa da professora. É lá na areia. E de lá, eu morava em casa dela, mas em vez de estudar, chegava lá, de manhã, ela me mandava lá até no Ouro. 12 quilômetros para ir, 12 quilômetros para voltar. Minha mãe ia a pé. Olha só. A pé, 24 quilômetros. Às vezes ela ia lá comprar um quilo de qualquer coisa lá. E aí, quando era no outro dia, ela me mandava de novo. Então eu estudava, quase nem estudei. Olha só, era difícil então. Difícil mesmo. O senhor tem irmãos? Irmãos? Irmãos. Tenho. Tem. Quantos? Era em 5, né? 7. 7 foi, né? Só que daí um faleceu, que era gêmeo. Aí tinha o Joani, Joaninho, Moacir, o Erasmo, o Erasmo, que está até hoje. Décio, O Décio também está vivo. tem o senhor, né? É que daí teve gêmeos que morreu, né? E ele morreu novo, né? Qual era a relação do senhor com os irmãos do senhor? Toda a vida foi boa. Um convívio legal, sempre. Toda a vida. Nunca enguicei com o irmão, nunca. Até depois eu fui para Rondônia, daqui. Aí cheguei lá, compramos uma serraria e tinha a serraria nova que estava lá do lado. Aí o Décio veio para lá e diz ele, escuta, diz ele, mas se aqui é tão bom, diz ele, eu venho para cá também. Eu disse, pode vir. Eu disse, se quiser eu monto uma serraria lá para você. Ali, diz ele, então viemos. Aí eu levei que não tinha nem estrada aquela vez para ir para Rolim de Moura. Ali, pegamos, levamos a serraria para lá. Aí comecei. Eu estava, esqueci do nome do homem que estava lá junto lá. Ali montamos a serraria,
deixei uma serraria serrando, aí o Décio veio para lá. Ali dizendo, mas como é que nós fizemos da serraria? Eu disse, não, essa serraria é tua, pronto, não tem nada que ver, é de vocês. Ali começaram a serrar lá. Então, aquela vez, o primeiro, para mim, eu acho que foi um milagre. Dia 12 de outubro, eu fui na igreja e pedi para Nossa Senhora Aparecida, que era o dia dela, que me ajudasse. Ali, chegamos lá, então a turma disse, você vai querer mexer com serraria? Nós estamos mexendo com serraria, nós não dá mais nada, não tem. Eu disse, mas eu vou mexer com serraria. Mudou de um dia para a noite, que era só cerejeira que queriam. Aí começaram a comprar mogno. Mogno, não sei se é uma madeira que vocês conhecem ou não. Começaram a comprar mogno, daí nós começamos a serrar e vendia para o Rio de Janeiro, vendia. Aí o nego sempre mandava para lá. E aí, olha, aquilo foi uma maravilha. Para mim foi um ótimo. Ali foi uma beleza. Ali quando nós. Esqueci agora uma parte. Mas tá bom, deixa Sim, sim. Né? Tá Então, ótimo. esse foi o início, né? O senhor começou a trabalhar com serraria em Rondônia? Em Rondônia foi. Mais ou menos em que ano o senhor se recorda? 1979. Olha, muito interessante, muito E interessante. antes disso, aí teve a história aqui. Né? Ah, sim, sim. O senhor poderia nos contar sobre a origem da família do senhor? Sobre seus pais, seus avós, o senhor se recorda? Poderia nos contar? Dos meus pais eu me lembro, né? Mas dos meus avós não. Não, sei, mas tudo bem. Porque eles vieram da Itália. Ah, vieram. Olha que interessante. A origem da família do senhor, seus pais, vieram da Itália. Conte para nós, sim. Italiano, né? Italiano, mas era italiano. Sim. Vieram de navio. Vieram de navio. Assim. Como que era o nome dos seus pais? José Lira, né? José Lira, é a mãe do senhor? E Maria Comandoli Lira. Não se recorda o ano em que Eles. Não. Assim, tudo bem. Ali, meu pai estava em casa do meu filho, aí de noite ele dizia, mulher, eu quero tomar uma água. Diz ela, toma aí, tem aí no lado da casa, no lado da cama. Aí ele pegou, tomou água e ele só disse, ai Maria, morreu O pai do senhor. na hora assim. Isso o senhor se recorda com quantos anos? Quantos anos? Aí já era adulto, né? Já era lá adulto. Era lá em Rondônia já. Ah, sim. A profissão dos pais do senhor? Profissão? Isso. Bem, o meu pai trabalhava numa companhia que tinha lá na De firma. cimento, né? Hã? Na Votorantim. Trabalhava de empregado lá. Ah, sim, Votorantim, É. uma empresa de cimento. Lá em Santa Catarina. A mãe do senhor. A mãe era costureira. Ela criou nós costurando. Naquele tempo ela fazia terno para os casamentos e tudo. Olha, é uma família bem tradicional, não é mesmo? Certo. Isso. E a relação do senhor com os pais do senhor durante a vida? Bem, morreram até não. Moravam lá, né? Na casa do senhor.
ela junto, quando ela tinha comprado a serraria, Eles foram pra lá, né? nós não acostumava com o calor. Quando era de noite, nós saía na porta lá na cabeça da serraria e deitava no chão lá dormir. Muito quente Dormia lá, lá né? no chão. Sim, sobre a história do senhor, eu gostaria que o senhor falasse a trajetória de vida da família do senhor. Que o senhor chegasse aqui nessa região aqui do Paraná, né? Especificamente, o senhor chegou em Lidianópolis ou Jardim, como que foi? Em Lidianópolis, Lidianópolis é aqui, ó. em 1961. Eu fiz a primeira casa que está lá, Em Lidianópolis, né? em Lidianópolis. Fomos até buscar madeira no sabugueiro, que não tinha madeira em lugar nenhum aí. Fomos buscar madeira no sabugueiro para fazer a primeira casa que está ali até hoje. Mas quando o senhor chegou aí, o senhor morou numa casinha, Uma casinha, 2 quartos. um quarto e a cozinha. Quarto é casa. Até o doutor, como é? Ele morreu já. Doutora Kira? Doutora Akira. Nós gostávamos de fazer briga de galo e o doutor Akira estava lá em casa. Aí ele foi almoçar com nós. Aqui era, o quarto era daqui para lá, aqui tinha um banco, aqui tinha um fogãozinho. E ele sentou aí com nós e almoçamos juntos aí. Da onde vieram, né? Ele se mudou para cá, onde que o senhor morava antes? Botuverá. Botuverá. Botuverá, Sim, sim. E quais os motivos que fizeram o senhor procurar essa região do Paraná, né? No caso de Lidianópolis, o que trouxe o senhor até aqui? Como o senhor conheceu essa região, ficou sabendo? Não, que aí Tio Erasmo já tinha vindo? o Tio Erasmo? tio Erasmo tinha vindo trabalhar com o seu Genor. Ali, Aí o senhor veio conhecer. aí eu vim para cá e vim conhecer. Ali, nós pegava gasolina lá perto quando nós vinha com o caminhão de fora. Joinville? Lá em Joinville? Não, tinha que abastecer lá, para cá de Faxinala um pouco. Tinha que abastecer lá. Aí eu disse, Gerardo, eu vou arrumar, vou buscar uma gasolina. Diz ele, mas como é que vai fazer? Dá um jeito. Aí daí eu fui para Santa Catarina e cheguei lá, comprava os tambores de gasolina, botava em cima do caminhão e vinha embora. Chegava em casa, jogava os tambores lá no chão e nós mandamos fazer um galão assim e pegava aquele galão, media de 2 em 2 litros. Chegavam lá, abastecia, nós pegávamos e enchia o tanque, que até hoje tem o Zé Peão, tudo e abastecia lá e aí joguemos o tambor lá atrás da casa, aí a mulher puxava na mangueira. Minha mãe que vendia enquanto ele ia buscar mais. Puxava na mangueira a gasolina. Sim, sim. Aí ele teve essa ideia porque quando eles precisavam de gasolina, precisava ir lá perto de Faxinal para abastecer. Então ele teve visão
de que um posto lá daria Sim. certo. Olha só. Interessante. E o primeiro posto que tem lá até hoje, dentro de Lidianópolis, foi ele que construiu. Olha. E aí outro milagre, que nós chegava e enchia tirava dos tambores, jogava no tanque, né? Então, um encheu e ficou cheinho até a boca. Ali estava esqueci do nome do homem que ele morreu lá no... Quem vai de Vaiporã para... Não lembro mais o nome do... Ali, olha, chegou, ele fumava, um isqueiro, pegou fogo Naquela gasolina. naquela gasolina em cima e queimando aí, e nós conseguimos arrumar um saco, ia tampar aquilo e abafamos o fogo. Tipo, se está lá embaixo, explodia tudo lá embaixo. Olha. Outro milagre, né, pai? Nossa. Sobre a infância do senhor, o senhor estudou, o senhor brincava, como que foi a vida do senhor na infância? É A que ele infância já é o que eu falou. disse que eu ia na escola. Chegava morar lá, com a professora me mandava Ele me conta mandava as coisas. 12 quilômetros a pé, mais 12 para voltar. Está lá até hoje. Até ali foi outra coisa que tinha, está lá o lugar onde foi feita a picareta, tudo. Nós vinha por cima, chegava lá, pegava um cipó e se embalangava lá fora. Tinha uma casa aqui pro outro lado do rio. Você arrebenta aquele cipó, caía 200 metros. Olha só. Meu Deus do céu. Ele estudou até o terceiro ano só, né, pai? Terceiro ano, Só até o terceiro ano. quase nada. Ficava pra lá e pra cá pra comprar coisa pra professora. E nessa época o senhor morava em Em Botuverá, no Botuverá. município de Botuverá. E como que era? Como o senhor se recorda que era Botuverá naquela época? Como que era o quê? Como que era Botuverá? Como que era a cidade na época do senhor? Botuverá era tinha uma rua só, né? Uhum. Só aquela rua. Então era uma cidade pequena. Era os Morelli assim na frente. A igreja era lá em cima, que fosse hoje eu não posso nem ir na igreja, porque tem não sei quantas escadas para subir lá. E na infância do senhor, o senhor se lembra da casa que o senhor morava? Como que era a casa que o senhor morava na infância do senhor? Não, aí depois eu peguei e fiz uma casa. Mas e quando o senhor era criança, Isso. morava na casa da firma onde o nono trabalhava ou não? Ah, morava lá, que o nego morreu, nasceu lá. O nego e você também, né? Aham, mas e aí, quando o senhor era criança, lá do 7, veio ali para a firma, que o nono começou a trabalhar, ou não? Papai trabalhava aí. Papai trabalhava aí, não lembro mais do resto. Sim. E sobre a religião do senhor? O senhor, qual que era a religião da família? Se o senhor seguiu a religião da família ou acabou se convertendo a outra religião? Qual que Toda a era? vida católica. Toda a vida católica. Os Toda. pais do senhor eram católicos? Era. Ah, sim. E Nunca, permanece. nunca aprendemos outra coisa. De rezar o rosário. Hoje temos os netos aí, né? Casados e Que estão, assim, meio difícil, né? Mas não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é. Tá certo. ele cantava na igreja. Ó, isso que eu ia falar, o senhor teve participação na igreja?
Como que era a participação do senhor? Era do coral, né, pai? Hã? O senhor era do coral. Lembra? É o que eu disse naquele tempo. Até eu perguntei para ela naquele dia. Porque na igreja nós fazia as vias sacras, né? As vias sacras. E hoje não tem mais isso, eu disse. Né? Hoje não tem mais isso. Até perguntei para ela, eu disse por quê. E o senhor lembra quando o senhor participou do coral? Lembro, sim. Lembro. Nessa época era em qual igreja? Era em Rondônia? Era lá em Botuverá, Botuverá. Então num foi lugarzinho chamado Ribeirão do Ouro. Ribeirão do O Ouro. dia que... Foi onde eu... Então, até diz que o dia que eu nasci, meu pai vinha de lá, porque aquele tempo o povo era pouco, né? Estavam cobrindo a igreja. Aí vieram chamar o papai, que eu nasci naquela época, naquele dia que estavam cobrindo a igreja. Ele nasceu no dia de São José. Dia de São José. O senhor nasceu no dia de São José. Então, Hã? o senhor nasceu no dia de São José, Dia então. 19 de março Olha assim, de 1932, né? interessante. Tem algo mais sobre a época da infância do senhor, da juventude do senhor, né, no início da vida do senhor, né, que o senhor queria compartilhar conosco, alguma história que marcou a vida do senhor? Mais alguma coisa lá de Santa Catarina? Da infância, da juventude? Não, que eu trabalhava. Aí era um moleque, não sei quantos anos eu tinha, e daí eu ia lá pro Sete buscar madeira, De carroça? carroça. Então, naquele tempo, nós fazíamos uma sapata, porque tinha uma descida muito grande, botava aquela sapata debaixo da roda atrás, porque senão nós tínhamos que cortar essas madeiras mais mole para fazer o breque. Então nós fazia com sapata debaixo. E aí, nessa época é que o senhor puxava madeira lá pro cinema e conheceu a mãe? Não, daí eu não lembro lá que meus tios moravam lá na areia, né? Aham. Aí eu fui no cinema na festa lá, e cheguei lá, sentei num banco assim, e assim, e botei a mão pro lado de fora, aí as moças me pegavam pela mão. E ele paquerando minha mãe. Não, eu nem conhecia, ainda nem conhecia. Foi nessa festa, não foi? Ali depois eu posei lá, né? Aí fiquei conhecendo ela. Onde nós casamos e vivemos 66 anos juntos. 66 anos. Como que é o nome da esposa do senhor? E, não é? Hilda, Hilda, Cristina, Sabina. Sabina. Então, a gente falou sobre a questão da escolaridade do senhor. O senhor fez só até o terceiro ano, isso? Ah, é? O senhor estudou até o terceiro ano só, apenas? Terceiro ano, mas quando eu não estudei, porque é onde a professora me mandava comprar as coisas. Então, Tadinho. Acho que foi isso que deu força para ele sim. querer vencer na vida. exatamente. E hoje em dia, como o senhor vê o ensino atual, os jovens, né? Como que o senhor enxerga essa questão do ensino hoje em dia? O senhor acha que houve uma degradação? Tipo assim, naquela época eles tinham mais respeito, hoje não tem mais como professor? O que o senhor acha? Na nossa época que ia na escola, se fizesse alguma coisinha errada, ela botava de castigo de joelhos, baco de milho debaixo do joelho ainda. Olha, E hoje, se você
tratar uma criança um pouquinho diferente já acham ruim, né? É, Então não pode mais. Botando que quando ele foi prefeito, ele levou o ginásio para Medianópolis. então, o senhor conheceu a esposa do senhor, foi uma festa da De igreja? Santo Antônio. Uma festa de Santo Antônio. Assim, o senhor conheceu a esposa do senhor numa festa de Santo Antônio na igreja, né? E dali então, o senhor começou a namorar ela? E como que foi o noivado e o casamento de vocês? Aí o dia do casamento foi. Tinha umas 300 pessoas. Tinha umas 300 pessoas. Ali nós casamos. Aí do ouro nós fomos até lá dentro na firma a pé ainda. A pé. No dia do casamento? No dia do casamento. No dia do casamento. Que hoje não tem nada, hoje não tem, tá todo mundo de carro que não tem. E aquele tempo nós fomos tudo a pé. Aí nós ficamos lá, almoçamos, então para almoçar. Eu digo, quando foi de manhã, eu entrei no galinheiro lá e destroncava o pescoço das galinhas e jogava fora. Para fazer a festa. Para fazer a festa. Fazer. Foi uma festa bem grande, então. Como foi a festa? A festa foi grande? Como que foi, assim, 300 pessoas? Tinha umas 300 pessoas. É que família, amigo, né, pai? Tudo. A gente tem uma foto lá. Inimigo nós nunca tivemos. Nunca. O senhor teve quantos filhos? 5. 5 filhos. Quais são os nomes deles? Bem, nós estávamos nego e nego. Nego e nega. Lembra o nome do nego? José Ângelo. José Ângelo. Mas é nego até hoje. E a Maria Cristina, a Vitória e o nego, nega, Vitória. Carlos. Hã? Carlos. Luiz Carlos, e o Márcio, né? O senhor poderia nos contar como que é a relação do senhor com eles, um pouco mais sobre eles, a vida do senhor e a vida dos filhos? Olha, até hoje, pelo amor de Deus. O nego vai tomar café toda manhã lá com ele. Muito bom a relação. Ainda o nego vem todo dia tomar café com nós de manhã lá. Tem que cozinhar 2 ovos para ele. 2 ovos. O senhor sabe nos dizer a idade deles? Hã? A idade deles? Do nego, 70, né? Eu falei que ele já está quase da idade do senhor. Eu, 67. 67. 67. Aí o Carlos, 64, se eu não me engano. E a Vitória, 62. E o Márcio, 55. Sim. Em relação ao trabalho do senhor, quando o senhor começou a trabalhar? Em relação ao trabalho, quando o senhor começou a trabalhar? Com o que o senhor começou a trabalhar? comecei a trabalhar na companhia de cimento lá, né? Não, e quando o senhor tinha 13 anos? Ah, sim, mas aí eu nem conta, deixa. Não? Deixa lá. Deixa para trás. Que aí comprou a carroça pro nono. Mas aí Ele depois sempre foi trabalhador. que eu estava, vamos dizer, já trabalhando, aí eu carregava o carro, encostava lá que está até hoje lá, aquela firma lá. Uhum.
E então encostava lá, carregava, no outro dia de manhã ia até aí. Itajaí, almoçava em Brusque e ia embora para casa. Daí já casado, né? Ele começou a trabalhar nessa firma e daí conseguiu construir uma casa para ele e o meu avô, isso não é Santa Catarina. Sim. Que daí quando ele veio, deixou para lá. E nós nascemos lá, os 3 primeiros, né? E depois o senhor deixou de trabalhar na firma e colocou a venda, foi isso? Que lá teve a venda, o açougue, tudo junto? Tinha venda. A gente falava venda na época, né? Não dá para dizer que era venda. Naquele tempo, se um chegava, queria 1 quilo de trigo, tinha que pegar no saco e pesar na balança. E a geladeira era a gás, né? A geladeira era querosene. Querosene. Botava fogo lá debaixo e tinha aquele tanquezinho lá. Então o senhor começou a trabalhar na firma, nessa firma de cimento. Após isso o senhor abriu uma venda. Depois o senhor teve outra profissão após a Ele venda? veio aqui para Lidianópolis. Para Lidianópolis. E quando o senhor chegou em Lidianópolis, qual foi o trabalho que o senhor começou a exercer ali? Saqueiro. Aí trabalhava de saqueiro lá no seu Agenor, né? Trabalhava, né? Puxava milho da roça, né? Que é o que me gastou as costas. As costas, né? Até ele ter a ideia da gasolina. Ah, sim. Sim. O senhor teve a ideia da gasolina, abriu o posto. Nessa época ele abriu o posto. O senhor Foi abriu o daí posto. que devagarinho. nós vendia em tambor. Tambor primeiro. Depois é que nós abrimos o posto. Ali então, depois quando eu fui para Rondônia, aí eu disse e vendi o posto com meus irmãos. Ali eu disse, olha, não gostaria que vocês vendessem esse posto, porque aqui é que eu criei meus filhos. Ali, mas eles que não queriam nem saber de Rondônia, ali nós, quando eu fui embora, fazia 8 meses, foi quando eles pegaram e vieram para Rondônia, que acharam que lá era bom, venderam o posto por Mauro, por Mário aí. Mário, que é dono até hoje, né? É dono até hoje. Então daí o senhor foi para Rondônia, lá começou Com a a trabalhar serraria. com a serraria, madeira, e o senhor retornou? Pra cá. Retornou para cá quando? Aí o senhor veio pra cá porque com o dinheiro da serraria foi comprando terra aqui, né? Ali nós chegamos ali, não, ali lá nós estava, eu toda a vida no mato, toda a vida no mato. Os caminhões que puxavam madeira, nós carregávamos na catraca lá, toda a vida no mato. Aí um dia eu vim para fora, ficava meses e meses lá. Aí eu vim para fora, aí eu disse, nego, amanhã eu vou pro mato. Tá bom, diz ele. Aí diz ele assim, quando eu fui pro mato, ali eu cheguei lá no mato, nós já tínhamos ligado o telefone, lá tinha uma torrezinha, fizemos uma torre. Aí diz ele, eu queria que o pai viesse para fora. Eu disse, mas filho, eu vim ontem de lá. Não, eu queria que o pai viesse para fora porque eu comprei a mamura. Eu disse, filho, mas
Tá bom, eu disse, então eu vou para fora. Vim para fora e vim cuidar da Mamura. Fazenda Mamura, né? Que é ali, Sim, sim. ali, tá bom, daí, quando nós estávamos trabalhando na Mamura, ele lá mexendo com a madeira, daí compramos a Santa Ana, aquela dele lá, né? Santa Ana, depois nós compramos lá no Porto, depois, lá, mas quem pagava era ele com ele da madeira de lá, viu? Posto, depois compramos a Caríntia, depois, para cada Caríntia, A Gema. hã? Bugre. Fazenda Bugre e a Caríntia, que estão pegadas hoje, né? Daí começamos a comprar aquelas terras lá embaixo que tem hoje, que eu tenho gado lá. É que eles trabalharam sempre juntos. E a única coisa que está aguentando as despesas. Graças a Deus. Então foi aí que o senhor começou a relação com a agricultura? Foi quando o senhor voltou de Rondônia, então? Aí nós mexíamos com café lá na Mamura. Ah, sim. Não era. Soja não tinha nem. Depois veio aquele, como é, o João do Soja lá que mora por lá embaixo. Veio, morava naquele pedacinho lá em cima lá, não lembro o nome lá. Aí comecemos a plantar soja. A plantar soja. Compramos a Gema também. Fazenda da Gema. Né? Então foi O senhor... uma relação que. Mas nunca ficamos devendo nada para ninguém, viu? E não, se tiver um que diz que nós devemos o cruzeiro, é mentira dele. Porque não. Nós nunca... Também nunca roubou de ninguém, graças a Deus, né? Hã? Nunca roubou de ninguém, também não, Não, precisou. nunca. Sim, sim. O senhor, né, hoje se planta muito soja, né, hoje em dia. Na época do senhor, era o quê? Quais eram os tipos de plantações, né, quando o senhor começou? Café. Tinha mais algum tipo, né, naquela Naquele época? tempo as terras aí não valia quase nada, que só valia as terras que dava café. Uhum. Senão, Então o senhor mexeu bastante com café, então? assim, Sim. E hoje em dia, o senhor ainda tem uma relação com a agricultura? não mexe com gado, né? Um lugar. Mexe o gado que nós temos. Porque aí a agricultura Ali. ficou mais com o filho e os netos. Temos 400 arqueiros lá. Então eu entreguei tudo para eles, e até o nego já entregou tudo para ele, mas eu deixei o gado para me aguentar, porque um salário senão não vive, né? Sim, sim. Importante, né? O senhor, como foi prefeito de Jardim Alegre, o senhor acredita que a atividade agrícola, né, ao longo de todos esses anos na nossa região, principalmente em Jardim e Lidianópolis, influenciou de certo modo o desenvolvimento de toda a nossa região? Como? Se a agrícola influenciou no desenvolvimento da região aqui? Poxa, como ficou desenvolvendo que hoje, portanto, que hoje é só soja, né? Hoje é só soja. Depende, né? Isso depende. Sim, sim. Na época do senhor, as principais atividades econômicas, né? A agricultura, né? Tinha mais algo forte, uma empresa, uma indústria que também movimentava a área econômica aqui da região? Tinha alguma indústria aqui? Eu acho que não, né?
Jardim Alegre, Ivaiporã. Aqui nunca teve de madeira, não. Não. Era o café mesmo, depois veio soja. E agora Portanto, em Ivaiporã não dava café, porque é um lugar já mais frio um pouco. Então, em Ivaiporã não tinha nada, ninguém queria nada. Era só daqui para lá. Pode contar. Quando o senhor assumiu a prefeitura, Fazia 8 meses que os empregados não recebiam. 8 meses. Aí o Leopoldo Giacomello chegou e disse ele assim, escuta aqui, vocês querem fazer uma administração honesta ou bagunçada do jeito que está? Eu disse, não, nós queremos fazer uma administração honesta. Aí ele pegou e liberou todas as verbas. Liberou as verbas. Quando nós recebemos, nós pagamos todo o pessoal. Tudo. Aonde tinha era o secretário da prefeitura aí, não sei como era o nome dele. Tinha um monte de cheque assim. E ele que apresentou o cheque também para receber. Mas ele já tinha pago todos os empregados com o dinheiro da prefeitura. queria receber de novo. Aí ele queria receber. Ele queria receber. Mas ele já tinha pago todos os funcionários com o dinheiro da prefeitura. Do imposto das casas e coisa nada, né? Uhum. Leopoldo, quem que era? Leopoldo Giacomello era deputado? Era deputado. Deputado, né? E isso foi no ano que o senhor assumiu a prefeitura? O senhor se recorda o ano? 1971, né? 71 foi? 71. E quem era o prefeito antes do senhor assumir? Que só pra gente estar recordando e pra quem não O conhece a história. prefeito era o Clarimundo, não? Antes do senhor, eu acredito que foi o seu José Clarimundo. Não. Depois, o doutor, que ficou 2 anos, Nelson Soberai. Nelson Soberai. Esse é o Que aí foi cassado, foi isso? Isso. Então, o doutor Nelson foi antes do senhor, que daí ficou 2 anos. Aí, como a prefeitura estava nessa situação, ele foi cassado e aí foram atrás do senhor para querer que assumisse, é isso? Não, mas aí foi onde nós pagamos todos os funcionários. Então, mas daí o senhor assumiu esses 2 anos que faltava, né? Que o doutor Nelson deveria ficar 4 anos. Foi isso? Foi isso. E aí ele ficou 2. E aí foram atrás do senhor, daí não teve eleição, né? Como que foi um administrador. Aham. Aí veio o interventor, que foi uma intervenção, né? Então veio o interventor, que foi o braço direito do pai. Hoje ainda nós falamos no nome dele, lembra? Esqueci. Então o senhor assumiu depois de Nelson Soberai, né? Foi. Ele foi cassado. E foram quanto tempo que o senhor teve a gestão aqui no município? 2 anos. 2 anos. 2. Eram os anos que faltavam para o Nelson. Antes disso, o senhor já teve uma participação na política? Não, lá em Vidal Ramos, Santa Catarina, que o senhor foi vereador. Mas vereador, mas também porque até eu tive que mudar lá naquele córrego lá,
eu tive que mudar para lá, Pro outro lado, para pertencer a Vidal Ramos. para pertencer à Vida Lama. Né? O senhor teve a influência de alguém para começar na política? Alguém incentivou o senhor a começar na política? Da onde que surgiu a ideia de estar entrando como vereador no início? Lá foi porque quando teve eleição em Vida Lama, o coisa que estava lá, então quis que eu fosse candidato a vereador. E o Luiz era lá do centro, Luiz Barney. Ele lá do centro. E eu daqui tive que mudar para lá, e é onde nós ganhamos as eleições. Foi aonde eu ia, às vezes tinha que ir lá em cima na reunião e voltar 40 quilômetros a pé. Olha, sim. E houve uma campanha antecedente ao senhor assumir o cargo como vereador? O senhor fez alguma campanha? Fez campanha, o senhor fez? Não fiz nada. Não? E ainda ganhou do tio Luiz. Eu ganhei do Luiz, do meu cunhado. Teve algum momento que marcou esse período, que o senhor não se esqueceu, ficou marcado na memória do senhor? Tanto quando o senhor foi vereador lá em Santa Catarina, ou quanto o senhor assumiu a prefeitura de Jardim Alegre? A prefeitura de Jardim Alegre está aí. Como é o nome dele? Lembra aí, Gino? Do interventor? Está aí. Esse Deodato? Deodato está aí? Tá, seu Deodato. Esse interventor, o que seria para as pessoas que vão assistir o vídeo e não sabem, né, o que é? Vem do governo federal, é com a pessoa caçada? O que seria isso, o interventor? Eu acredito que do estadual, né? Sim. E ele foi o braço direito do seu Santo José Esse Lira. aqui, Ah, é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que foi o seu Deodato. Meu vice era esse aqui. Morava. Quer que ponha na frente? O vice é esse aqui, que é o seu Alzemiro de Moraes. Esse é O interventor. o interventor. Vamos ver aqui, mais alguma foto. Quer segurar aí? Aqui tem várias. Senhor, o interventor junto. Isso tudo em Jardim. Tudo aqui em Jardim Alegre, quando ele assumiu, porque daí ia fazer as visitas nas escolas, o que tinha que arrumar, o que tinha que... que fez parte também aqui o seu Martim Medeiros. Aqui o senhor lembra alguém? Lembro, esse aqui. Esse era o nosso advogado da prefeitura. Ele era de Curitiba, mas ele estava aqui com nós. Esse aqui é o seu Martim Medeiros. Não, esse não é o Martim Medeiros. Aqui esse. Esse é Martim Medeiros. José Pires. Zé Pires. Esse aqui era o quê? Esse eu não lembro, pai. Se não me engano, era o prefeito de Uecorã, viu? Era? É. Vou seguir.
Ah, sim, é o Oswaldo. É, É. Dona Maria É Dona Isabel. Maria Isabel. Ah, a mãe dele. É a avó. É professora Dona Maria Isabel, avó do Essa Oswaldo. aqui é a avó. É, mas a mãe dele também é Maria Também Isabel. é o nome dela. Essa aqui é a avó. Ela era diretora da escola. Aham. Ela era diretora. Aí eu sei que aqui sempre estava junto também o Edésio Lopes. Ele foi vereador na época do senhor? Não lembro. Ou ele trabalhava para consertar Trabalhava na oficina. na oficina? Eu vi ele aqui. Olha aqui os caminhões da época. Tinha uma rural que o senhor andava com ela. Esse aqui era o carro do prefeito. Era. Era uma rural. Deixa eu só pegar para mostrar aqui na câmera a foto. Esse aí era o carro do prefeito. Essa. As escolas, agora não sei aonde, que foram escolas que foram reformadas, né, pai? Os Aí carros aqui da os época. carros da Ó, época, Isso em que ano? 1900 e... 71 ou 72. Os carros da época. Ah, maquinário da prefeitura. Aqui também, ó, maquinário e o seu santo tá aí. Onde que Aqui, ó, é ele? ele. Esse aqui é aquele barracão da prefeitura onde é hoje mesmo, É. né? Aqui, ó. Aqui é onde, gente? Aqui é rural. Sim. Essa é uma É uma escola. Uma escola? Aqui é a rural. Será que ainda há um Esse Aí aqui é o juramento do seu serviço Deodato, militar. Deodato? Esse que é era o interventor, Mostra aqui. que foi... Isso aqui é a prefeitura. Ah, uma coisa interessante aqui é a também. prefeitura? Essa aí era a prefeitura. Onde Ali é onde é o- o posto de saúde hoje, Juventude Lopes Pereira. Lá ao fundo é a igreja. Aí é o juramento de serviço militar. Alistamento. Que o seu Zimiro, que depois foi o prefeito, seu Zimiro Seu Rex. Zemiro Rec. Esse aqui, o Edésio, que eu falei que Aham. ele arrumava as máquinas, depois ele foi vereador. Que é pai do Tarley. Ah, nossa, mas é muita história, né? Viu? É um Então, conteúdo esse aqui é o pai do incrível. Tarley. E até recentemente a oficina dele ainda tá só que demoliram. É, Né? uhum, aquele barracão lá. É, Pois é. Mas deve ter foto. Que deve ser na oficina. Que é ele, meu pai. Era a oficina do barracão. oficina do barracão. Que é ele. Essa escola lá, nega, mostra aquela escola aí, é para ser lá da Mamura. Lá na Mamura? É. Era a escolinha que existia lá, depois foi refeita em alvenaria. Tanto que o Désio estava sempre perto dele. Ó. Aqui estava o pai e aqui estava o Désio. Sim. A situação por causa de Nelson Soberai, como que era? É o que eu estou dizendo, fazia 8 meses que os empregados não recebiam. Fazia 8 meses que eles não recebiam. Foi aonde o Coisa chegou aí e dizer que querem fazer a administração honesta, senão nós queremos fazer a administração honesta. Aí liberou as verbas, nós pagamos todo mundo. E quando nós pegamos, entregamos o Ademiro, entregamos com dinheiro em depósito da prefeitura, que podia comprar 3 motos niveladoras naquele tempo. E nós entregamos para o Ademiro. A caixa d'água também o senhor
estava comentando Fui eu que fiz. foi na época da gestão, né? Foi. Que é essa mesma. É a mesma caixa que está aí Na até mesma hoje. caixa. Eu moro lá em frente à caixa d'água. Você? Todo dia eu vejo. É bem interessante saber isso aí. Eu mesmo não sabia dessa história, quando foi construída, quem construiu. Quando construiu os coelhos também foi eu que construiu. Fui eu que construí aquela caixa d'água. Houve outra obra na gestão do senhor que o senhor queria deixar? Que Teve assim outra obra além da caixa d'água. Colégio. A gente está lembrando Colégio. que parece que o colégio Aí nós Edilson O Coelho, Dilson Teixeira Não, Coelho, lá em cima, Anitta Garibaldi. o Anitta lá. Anitta Garibaldi, né? Onde hoje é o Anitta Garibaldi. Que eu vi uma foto aqui que eu achei que era, Acho que é aquela que a Maria Isabel, né? que estava Maria Isabel. E a rede d'água do Higienópolis deixou paga também nele. Ah, e outra coisa que é muito interessante, porque não tinha ginásio, só tinha até o 4º ano, lá em Lidianópolis. Sim. Lidianópolis fazia parte de Jardim Alegre, que meu pai morava lá. Sim. Nós morávamos lá. Aí, quando ele iniciou, ele levou o 1º ano do ginásio, que foi que a gente também pôde estudar. Então ele sempre preocupava em dar estudo pra gente. Aí no 2º ano teve o 1º e o 2º, no 3º, o 1º, o 2º, o 3º, depois o 1º, o 2º, o 3º e o 4º ano. Aí não tinha 2º grau. Aí o 2º grau já foi depois. Então a gente conseguiu estudar e depois também, se nós, para estudar o 2º grau, nós também tivemos que sair. Ah, eu acho que é aqui. É o Anitta Garibaldi, Ginho, eu acho, a hora que eu olhei Naquela aqui... época ela falava assim, aonde hoje funciona lá o Anitta Garibaldi, é o Círculo Militar. Nessa época, a gente sabe, senhor Santo, a gente sabe que nessa época, Lidianópolis não era separado de Jardim, era um distrito. E e é um vasto território, né? Juntando as duas cidades, hoje o território é um território grande. Houve um empecilho na época, alguma dificuldade por ter que administrar um território tão grande assim? Duas comunidades, né? Grandes, relativamente grandes para a época, né? Não, eu nunca tive dificuldade, nunca. Sim. Deixa eu só... E qual que é a opinião do senhor? Em 1 de 1 de 93, o município de Lidianópolis, né, foi emancipado. Qual que é a opinião do senhor? Se isso ajudou ou se seria melhor que tivesse continuado como era? O que o senhor, na época, qual foi a visão do senhor e hoje em dia? Qual é a visão do senhor sobre isso? Não. Se desenvolveu mais? O senhor acha assim que teria se desenvolvido mais se não teria feito parte ainda? Porque eu acho que é mais uma despesa pro Estado. Porque são 9 vereadores, né? Aham. Então eu acho que é uma despesa a mais. Se fosse diminuindo esses municípios mais pequenos, seria melhor. Ah, sim. Sobre a história do esporte no município, o senhor poderia nos contar se houve uma participação, como que eu vou dizer, um incentivo ao esporte na época do senhor? Tim, você que fazia parte do esporte, Ele incentivou a família dos Beltrame com o esporte no futebol de campo, né? Futebol de campo. Que quem comandava aqui o esporte eram os Beltrame. que o senhor incentivou a família dos Beltrame no futebol de campo? Aqui no estádio Nelson Rotter, que é aqui na frente. Aquele campão que tinha aqui, aí na curva da... Lembra? Não, eu lembro isso aí, mas não sei mais.
A modalidade na época era só o futebol? Tinha algo a mais? Algum outro esporte que era praticado na época? E o ginásio de esporte? Não foi na Não. época do senhor, não? Foi em 76. Ah, tá. Modalidade de Ele esporte. tinha naquela época, o senhor incentivou também o esporte, o futebol de salão naquela quadrinha e o vôlei naquela quadrinha que tem lá onde é o Emílio Ribas hoje. Aquela quadrinha no meio, lá é que se praticava o esporte. Era a única quadra que tinha no município. Onde era o colégio que a Maria Isabel era diretora. Era só o que tinha. Eu não lembro mais disso. E na época do senhor, existia festividades culturais que eram realizadas no município? Festas grandes, alguma coisa, festa de igreja, essas coisas assim relacionadas? Havia bastante? Havia. Quais eram? Sei que tinha muita festa naquela época aí. Mas era festa de São João, de São Pedro, tinha as festas tipo em Jardim, em Lidianópolis, era de São Sebastião, que é mais assim nas épocas que recordava os padroeiros. Sim. Quando era de noite, o sítio aí era tudo foguetado e coisa aí. Que eram as festas, né? Aí já se reunia para rezar e para dançar. São João, São Pedro, né? É. Sim. E como que era a participação da comunidade, do povo, nessas festas? Iam bastante? Hoje Até a gente saía para as festas no sítio, né, pai? Quando sabia que tinha uma festa, porque, ó, pé de valsa, estava cansado. Ele e minha mãe dançavam muito. Então tinha muito público Sim, nessas festas. porque a gente não tinha tanto medo, não tinha, era mais saudável, parece, né? Então ia para essas festas. E havia um apoio da prefeitura, né, sobre festas, essas questões mais tradicionalistas do município? Folha de Reis, cavalgada, existia na época? Acho que não. Folha de Reis, cavalgada, existia na época do senhor? Tinha já. Mas e tinha incentivo da prefeitura ou não? Não. Não, né? Nega, teve através da Fundação Mobral Reis, da bairro da Palmeirinhas, que funcionou até agora há pouco tempo. Então, através da Fundação Mobral, que era mantida a comissão pelo município, ele sempre incentivou. E todos os prefeitos incentivaram até 1985, quando foi extinto a Fundação Mobral. Então, sempre teve esse incentivo. Será que eu estou indo bem? Perguntando bem? Ele vai ter que filtrar aí e fazer. Eu e a questão da saúde naquela época, como que era? A Secretaria de da Saúde, o hospital, o posto, como é que funcionava na época? Tinha posto de saúde, tinha. Tinha, lá onde tinha um postinho lá embaixo, perto de onde hoje é o CRAS, tinha um postinho de saúde lá, pequenininho, e depois o seu Emílio veio, o primeiro diretor de saúde era o seu Emílio. Mas era mais particular, a saúde, e depois bancado pelo recurso do município. O médico da época, assim, quem que atendia lá? No posto? Ou Não, só nos hospitais. só nos hospitais? Só nos hospitais. O senhor lembra quem que era o doutor? Nós tínhamos aqui, primeiramente, o Soberai, depois saiu, logo fechou. Depois tinha o Simão Rodrigues Zambrana, e o Dr. José e o Dr. Rick. E posterior o Dr. Rubens. Nós tínhamos 3 hospitais. São Lucas, né? E o Samaritano. São Lucas, Samaritano, e lá em cima era Do o Santa Soberano Maria. era aqui para baixo, assim, né? Doutor Ferreira. Lá em cima é Ferreira. Doutor Ferreira. É, antes foi.
E as estruturas dos prédios da saúde? Como que eram as estruturas? Mas esses aí que ele está falando é particular, né? Não era nada do governo. Não tinha. Tudo Na particular. época não tinha, né? Como surgiram. O município bancava financeiramente o que podia a saúde, mas as custas dos hospitais estavam ali. Era particular, né? Nessas épocas. Né? Depois é que veio o paternalismo. Naquela época era o INAMPS. Teve mais alguma obra que o senhor queria estar citando? O senhor lembra de mais alguma obra? Não lembro. Eu nego, o que ele deixou pago foi toda a estrutura da rede de água em Indianópolis, que está hoje até lá. Aquilo foi feito no primeiro ano de gestão, mas ele deixou pago. Aquela obra lá, com o recurso que sobrou, ele deixou paga a obra contratada para Indianópolis. Água também. Água, deixou a água paga. Toda a rede. Não, a água quem fez foi a Divina. Não, mas o senhor deixou o dinheiro, o senhor contratou o Romatário lá de Arapongas para fazer a obra. Fez aqui e o senhor contratou eles e deixou o dinheiro para pagar aquilo lá. Aquilo lá foi projeto do senhor, projeto. Há algo que eu não perguntei aqui, que não foi conversar, que o senhor queria estar colocando, assim, falando sobre a época do senhor, sobre a gestão do senhor, coisas que marcaram a vida do senhor, principalmente naquela época? Não tem nada. Tudo que eu fazia, mas eu não era político, como diz o outro. Era pensando no bem-estar, né? É. Da população. E que a gente falou do colégio Anita Garibaldi, aí foi a inauguração, pai. Então essa aqui é a minha mãe. Deixa eu chegar pertinho aqui. Essa ali. Esse aqui é o meu irmão que tem hoje 55 anos, o Márcio. Essa aqui é a esposa do seu Martim Medeiros, Dona Noca, a gente falava. A Lila, que é a irmã do Tino. E a Dona Maria Isabel, que era diretora. Isso aqui eu não lembro. Aqui eu acho que é o Natal. Essa era como é? A Lila? A Lila. A Lila. Que foi na inauguração lá daquele colégio. Anita Garibaldi. Que ele falou que fazia 6 meses que ninguém recebia o pagamento. 8. Isso fui eu que fiz. A grande obra dele, ele pagou em torno de 3.500 processos administrativos, com recurso próprio, acreedores, tudo processado administrativamente, julgado procedente. Referente à gestão de 64 até 70. Isso foi ele que fez esse procedimento. Tudo em primeira sessão. Que naquela época eram levados em pacote debaixo do braço para Curitiba. Que as contas foram aprovadas todas em primeira sessão? Primeira sessão. Ó, seu Santo, então é o seguinte, recentemente o município de Jardim Alegre, esse ano, completou 60 anos. O senhor tem um legado muito significativo no município, juntamente com sua família. A gente gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem, homenagem ao município, né? Como o senhor foi aí um prefeito, né? Marcou aí o desenvolvimento da nossa cidade, a gente queria que o senhor desse uma palavrinha assim, em homenagem. Não sei, filha, né? Que eu tenho certeza que se o senhor tivesse mais, que agora ele fica meio nervoso,
o senhor diria para esses jovens de hoje, para que acreditem, porque o senhor citou aqui várias vezes, de milagres que aconteceram na vida do senhor, e que tudo o que for fazer com honestidade. Isso é o principal. Isso é o principal. Parece que vocês têm um prefeito bom aqui, né? Graças a Deus, né? É um prefeito ótimo aí, parece. O senhor conhece ele, tem o contato com o prefeito atual, assim, de conversar com ele uma vez? O senhor conhece o prefeito atual e tem... Conheço. Eu conheço pouco, mas pelo que eu percebo, quando a gente vem aqui, assim que, com a graça de Deus... Não. Tem pensado, né, no município e... Amém? Tá joia. Tá joia. A gente que agradece ter essa oportunidade de relembrar a história e de dizer também que vale a pena, e tudo aquilo, né, que a gente puder fazer para colaborar, para ajudar, que a gente faça, porque a retribuição a gente ganha aqui mesmo. Então é muito importante, assim, a gente tá fazendo parte. Não é fácil quando a gente tá passando pelo processo, né, pai? São muitos desafios, mas a gente vê que valeu a pena contribuir, dar uma contribuição para que Jardim Alegre pudesse chegar aonde chegou, e a gente torce para que Jardim Alegre cada dia mais, né, se desenvolva, e pensam sempre no futuro da população que aqui está. Então, eu digo assim, nós estamos lá em Lidianópolis, não aqui em Jardim, mas ainda tudo muito próximo. E nós temos comentando muito, porque eu não moro aqui, eu moro lá em Ji-Paraná, Rondônia. Eu estou aqui com ele, já vai para 4 meses, né, companhia, com o pai. E a gente vê, assim, Lidianópolis, que é um lugar bom de morar, sabe? E pra gente que já tá se aproximando mais da idade, então Jardim Alegre e Lidianópolis, eles são muito acolhedor e vale a pena. E nós aqui da Casa da Cultura também gostaríamos de agradecer demais essa participação, essa oportunidade de estar contando essa história, relembrando esses momentos com a gente aqui. A gente fica honrado em receber vocês aqui para contar um pouco disso. Obrigado, E a gente agradece demais e Obrigado. estamos sempre de portas abertas, porque precisar a gente está aqui, pode contar com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe.